Olá, tudo bem? Paz. Tenho a palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 1º de abril, cuja leitura do dia está em João capítulo 8 e Números capítulos 31 e 32. E hoje na nossa reflexão vamos pensar um pouco sobre João do capítulo 8, dos versos 1 a 8. Se você puder pegar sua Bíblia, é uma bênção, tá? Para você poder acompanhar comigo a leitura. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Esse texto, ele me fez refletir sobre algo muito importante, porque Deus se comunica de várias maneiras, nós sabemos disso, por meio de pregações, ensinos bíblicos, aconselhamentos, conversas, músicas, circunstâncias da vida, aquela voz interior, até alguns sonhos muito pontuais. Deus também se comunica conosco. Porém, toda essa comunicação, se de fato vem de Deus, precisa passar pelo crivo do livro que o próprio Deus escreveu, a Bíblia Sagrada. Ele usou dezenas de escritores para que em harmonia registrassem as Escrituras Sagradas. Foi assim no início. Em Êxodo 24, versículo 4, por exemplo, diz assim: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e levantou-se pela manhã de madrugada, e edificou um altar ao pé do monte, e 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel. E até o último livro também foi assim. Apocalipse 21, 5. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, falou a João, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Porque a Bíblia, ela é o livro de Deus. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Isso no nosso Antigo Testamento, Lucas 24, 44 e 47. E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E no Novo Testamento, 2 Pedro 3, 1, 2, 15 e 16. Amados,
escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas quais desperto com exortação vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do nosso mandamento, Pedro falando, como apóstolos do Senhor e Salvador. Ou seja, os próprios escritos deles, apóstolos, como palavra de Deus. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Ele igualando os escritos dele, de Pedro, de Paulo também, e dos demais apóstolos, como escritura sagrada. Também no Novo Testamento, escrito por Deus. É importante nós vermos que o próprio Deus escreveu, além dele ter conduzido homens inspirados por ele, pelo seu Espírito, ter soprado para dentro desses homens, inspirar, né? É você tomar para dentro de si algo que foi soprado e você, né, recebe. Procedeu da boca de Deus. E eles inspiraram e escreveram, tá? Além dele ter inspirado homens a escreverem, esse escrito, a Bíblia Sagrada, nos revela coisas que Deus escreveu diretamente. Deus escreveu o próprio Deus nas tábuas da lei. Por exemplo, Êxodo 31, 18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Mas ele também, o próprio Deus, escreveu nas tábuas do nosso coração. Jeremias 31 a 34. Eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e as escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então, Deus escreveu nas tábuas da lei, nas tábuas de pedra, e aí eu vou simbolizar aqui pelo escrito físico. Deus escreveu fisicamente, mas isso que ele havia diretamente escrito fisicamente e usado Moisés, por exemplo, para escrever fisicamente, ele escreve espiritualmente aqui em nosso coração, na nova aliança, a partir do sangue de Cristo vertido na cruz. A palavra de Deus é escrita no nosso coração. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. É por isso que nós, estava conversando com o irmão hoje, o irmão tinha mandado um comentário, eu respondi a ele. Nós precisamos que Alexandro, se eu não me engano, né, o nome dele, se você estiver assistindo, meu irmão, um grande abraço para você e para todos os demais irmãos também. A palavra que nós lemos, meditamos, refletimos, ela precisa ser implantada no nosso coração. Antes da leitura, nós precisamos orar para que o Espírito Santo nos dê entendimento, nos guiando à correta compreensão dessa palavra. Aqui não fique
nenhuma área escura do nosso coração, mas a lâmpada da palavra, com acesa pelo óleo do Espírito Santo, possa iluminar o nosso coração para que nós possamos compreender a luz do Evangelho de Cristo e também toda a treva que porventura existe em nós, que seja dissipada por essa luz e nós enxerguemos aquilo em que nós precisamos ser transformados. Lendo a Bíblia, nos confrontando no que nós precisamos nos adequar para nós vivermos a palavra de Deus. E fazendo isso, o Senhor vai nos mostrar e nos mostra, e não nós pensarmos no outro, que aquilo seria para o outro, mas que aquilo é para nós, tomando para nós, né? Não como uma pá, em que com a pá você joga para longe de você, mas como uma enxada que você traz para si. Quando você faz isso, e a palavra vai nos confrontar e confronta, nós só conseguimos viver essa palavra se ela estiver implantada em nosso coração. Então, depois da nossa meditação, nós precisamos orar para quê? Para que a lei do Senhor ela esteja no nosso interior, para que ela esteja escrita no nosso coração. Dessa forma, é como nós conhecemos ao Senhor. Dessa forma, é como nossos pecados são perdoados. E Deus, o próprio Deus, ele escreveu a carta de Cristo para o mundo. Aquilo que primeiro estava fisicamente em tábuas de pedra, agora espiritualmente nas tábuas de carne do coração. Ele faz com que essas pessoas transformadas por ele, que vivem a sua palavra, sejam uma carta de Cristo para o mundo. Segundo os Coríntios 3, de 1 a 3. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Nós precisamos ser verdadeiramente povo de Deus, carta de Cristo para esse mundo, tendo o Espírito do Deus vivo escrevendo no nosso coração, nos guiando no caminho que nós devemos andar, a nós como filhos de Deus, nascidos de novo, nova criatura, nova criação de Deus, a nós sermos guiados pelo Espírito Santo, andando no Espírito Santo e não satisfazendo o desejo desenfreado da carne. E aí é algo para nós pensarmos, porque se nós não temos sido transformados pela palavra e não temos sido essa carta de Cristo para o mundo, se a palavra não está implantada em nosso coração, há algo errado que nós precisamos pedir ajuda ao Espírito Santo para nos mostrar. Por que eu digo isso? Porque além de Deus ter escrito por meio de pessoas a sua palavra, o seu livro, ele ter escrito diretamente nas tábuas da lei de pedra, ter escrito pelo seu Espírito em nosso coração, de forma que, transformados, sejamos cartas de Cristo para o mundo, existe um escrito lá no céu que tem tudo a ver com o livro de Deus e com o que ele escreve no nosso coração. Por quê? Esse escrito do céu, ele é para os discípulos de Cristo. Eu estou falando do livro da vida.
Lucas 10, 17 a 20. Jesus havia enviado os 12, depois ele envia outros 70. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Os nomes de quem? Dos discípulos de Cristo. Esse escrito no céu, ele é passaporte para a cidade santa, para a morada eterna com o Senhor. Apocalipse 21, 27, falando da cidade santa, a nova Jerusalém, que João via descendo do céu como noiva ataviada para o Cordeiro, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Só que esse escrito no céu, no livro da vida, é o passaporte para a cidade santa, mas nem todos farão parte desse livro, nem todos fazem parte. Apocalipse 13, 8 e 9. E adoraram-na, e aí no contexto da besta, né? Todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. É interessante que o Senhor me fez atentar algo, perdão, tá? O Senhor me fez atentar algo no versículo aqui 8, de Apocalipse 13. Vou comentar com o meu pastor depois. De fato é que nem todos farão parte, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que desde a fundação do mundo Deus já havia planejado nos salvar. Salvar todo aquele que cresce nesse Cordeiro que morreu naquele madeiro, naquela cruz, derramando seu precioso sangue, sofrendo a punição pelos nossos pecados, sendo ele justo, morrendo a nossa morte em nosso lugar, para que tenhamos vida eterna, desviados da ira de Deus, tenhamos relacionamento com o Senhor e tenhamos os nossos nomes escritos no livro da vida dele mesmo, o Cordeiro. Esse escrito no céu é Deus que tem a prerrogativa dele. Apocalipse 22, 18 a 20. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Deus tirará a sua parte do livro da vida. É Ele que tem a prerrogativa. E sobre esse escrito, fora dele, só há condenação. Apocalipse 20, 11 a 15. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado
escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo, que não foi preparado para o ser humano, mas para Satanás e seus demônios. E aí, o que isso tem a ver com o nosso texto? Vamos aqui, de olho no texto. Versículo 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. Uma pausa aqui, que provavelmente Jesus ele subiu ao monte, possivelmente para orar. E pela manhã voltou ao templo. Pode ter dormido lá? Pode. Mas eu creio que também o Senhor deva ter orado, para em seguida continuar ensinando. E aí, o verso 3 diz que os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Ou seja, eles queriam ali trazer uma acusação sem o devido processo legal em qualquer lugar. Jesus estava onde ali? Ensinando ali no templo, na parte externa ali do templo, no pátio. Ali não era o local do julgamento. Então eles já começaram errando por aí. O verso 3 diferente que nos dias Levítico 20:10, de que você deveria ter ali o adúltero também, eles só apresentaram uma mulher. Cadê o adúltero? Pouparam ele? Se ela foi pega no ato, então cadê o adúltero? Era um deles? Por ser um deles, eles resolveram o aliviar, Outro erro por aí. Dos versos 4 a 6, lemos inicialmente com grande prazer em acusar e tentar. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. É um prazer em acusar e tentar ao Senhor quem? Os escribas e os fariseus, que se colocavam como adversários do Senhor por suas palavras e por suas obras. No verso 7, na parte A, e nisso tudo Jesus está escrevendo com o dedo na terra. 7, parte A. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes. Ou seja, eles tiveram um coração mau de forma persistente, eles persistiram nesse coração mau de continuar acusando e tentando Jesus, acusando e tentando. Por quê? Porque se Jesus dissesse sim, apedreja, seria contra Roma. Porque, por mais que estivesse na lei de Moisés, eles não poderiam, com Roma governando, eles não poderiam matar, não poderiam dar a punição da morte, a execução, porque não era prerrogativa deles, precisava de uma autorização do Império Romano. Então, se Jesus dissesse sim, Jesus teria ido contra a lei do Império Romano. Mas se também Jesus dissesse não, e de fato ela tenha sido pega em adultério, o contexto mostra que sim, por aquilo que Jesus conversa com a mulher depois, Jesus seria contra a lei. Então Jesus ele sai por uma tangente, o verso 7 continua. Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Atirem aí vocês. Pode tacar pedra. E aí Jesus, versículo 8, e tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Jesus continuou escrevendo na terra. O que nós vemos aqui? E aí, versículo 9, porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, pecadores,
Saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Eles ficaram envergonhados, pois eles conheciam a lei, mas não se importavam em vivê-la. Eles conheciam, mas não se importavam em vivê-la, em praticá-la. E é interessante porque quando Jesus ele estava escrevendo na terra, começou a escrever quando eles chegaram, Jesus estava ensinando, ele não estava escrevendo na terra. Quando eles chegaram com a acusação, é que Jesus se inclinou e escreveu. Depois voltou a se inclinar e continuou escrevendo. Ou seja, isso aqui me leva diretamente ao texto de Jeremias. Existem os críticos textuais, alguns eruditos que dizem que João 8, na verdade, é um acréscimo, esse trecho aqui da mulher adúltera, é um acréscimo. E quer saber? Eu prefiro crer que é a palavra de Deus, tá? Se você de repente está aí, mas isso é um acréscimo. Eu respeito sua opinião, tá bom? E os estudos dos estudiosos, mas eu entendo que Deus permitiu que estivesse aqui para nosso ensino. Por que eu também digo isso? Porque eu vejo claramente que esses homens que acusavam queriam tentar o Senhor eram escribas e fariseus, profundos conhecedores da lei. Eles, na verdade, conheciam, mas não se importavam em vivê-la. Eles se distanciaram do Senhor. Eles abandonaram a fonte das águas vivas. Jeremias 17, 13 e 14. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Cura-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Quando preguei há um pouco mais de um ano, talvez 2, sobre a fonte de águas vivas, eu comentava sobre isso. Preguei a partir de Jeremias 17 e cheguei até João 7 e comentei sobre João 8, desses que ficaram envergonhados. Depois você assiste lá, por favor. Procura na playlist de pregações que certamente eu deixei lá. E nós? Será que também nós somos esses que estão longe do Senhor? Todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Será que nós nos afastamos de Deus com uma religiosidade hipócrita como esses homens? Será que a nossa consciência nos acusa quando nós somos confrontados por Deus, mas nós não nos arrependemos dos nossos pecados? Não queremos nos aproximar da fonte de águas vivas? Será que abandonamos o Senhor no nosso coração, mesmo nos enganando numa prática religiosa? Versículos 10 e 11. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Eu vejo na fala dessa mulher uma evidência do seu arrependimento quando ela chama Jesus de Senhor. Porque os escribas e fariseus, no verso 4, chamam Jesus de mestre. Ela chama de Senhor. Para ela, Jesus não era um mestre. Para ela, Jesus, esse que a perdoou e a não condenou, é o Senhor. E ela evidenciou o seu arrependimento. E é por isso que Jesus fala para ela: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Por quê? Porque ela já tinha se arrependido. E Jesus a perdoou. Quem reconhece Jesus Cristo como seu Senhor, como aquele que governa a sua vida, o seu Quírios,
arrependido de seus pecados, se submetendo a Ele em obediência aos seus ensinos, deixando de querer viver a própria vontade, mas buscando fazer a vontade de Deus, estes não são escritos na terra para vergonha, mas estão com seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Porque aquilo que antes foi escrito em tábuas de pedra, foi escrito em rolos, em papiros, em livros, como escritura sagrada, por meio do Espírito Santo, na nova aliança, num coração sincero que se arrepende, é implantada na tábua de carne do seu coração. E tais pessoas são perdoadas e procuram viver uma vida que glorifique a Deus. Que os nossos nomes estejam escritos por Deus no livro da vida do Cordeiro. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.